Boa noite, ou boa tarde, bom dia, independentemente do tempo que você está assistindo, que a paz alcance seu coração. Hoje, nessa devocional, eu pretendo falar sobre um assunto envolvendo um livro bíblico que muitos poucos conhecem. Muitos, talvez nunca nem ouviram falar ou já leram, mas não se lembram de nada, que é um dos profetas menores, que eu nem gosto de usar esse termo profetas menores, né, que é o livro de Ageu. O profeta Ageu, né, o livro de Ageu se passa no momento onde os judeus acabaram de sair de um exílio que depois que, por profecia, né, os babilônios haviam invadido Judá e haviam tomado a população judaica e levaram até a Babilônia e ficaram lá por cerca de 70 anos, até que eles voltaram, né? Depois que os babilônios caíram e quem passou a governar no lugar deles, basicamente, foram os persas. Os persas autorizaram os judeus a voltarem para Jerusalém, que havia sido devastada pelos babilônios, né? Do templo estava destruído, as casas, tudo em Jerusalém estava devastado. E os judeus chegaram lá para reconstruir a cidade. E eles chegaram lá num momento de bastante tristeza, bastante falta de fé, bastante frieza espiritual, porque eles já passaram por muita humilhação, muitos momentos desafiadores na Babilônia e antes da Babilônia, com os reinados, né? Mas também o povo já estava em bastante idolatria e tudo isso Deus permitiu para que o povo pudesse voltar para o Senhor, né? Percebesse tudo que estava acontecendo de errado e pudesse se recorrigir. Mas quando eles voltaram do exílio da Babilônia e voltaram para Jerusalém, eles sentiam que não era necessário reconstruir o templo, que também havia sido devastado pelos babilônios. E isso entristeceu o Senhor, isso enfureceu o coração do Senhor. E o Senhor então levantou o profeta Ageu para alertá-los: olha, construam o meu templo, né, para poder reerguer nossa aliança. Depois de tanto tempo de frieza espiritual, que eu permiti que vocês passassem por tantas provações, para que agora vocês entendessem, voltem para mim. E quando o povo, Ageu alertou o povo sobre isso, no capítulo 1, né, porque Ageu só tem 2 capítulos, no capítulo 1 o profeta ele alerta o povo sobre essa questão de reconstruir o templo, eles vão lá e reconstroem o templo. No entanto, por mais que Deus pudesse motivou-os por meio de Ageu, eles ainda estavam com o coração triste, né, com o coração frio, por causa que quando eles terminaram o templo, estavam terminando o templo, não era tão grandioso que nem um templo de 500 anos antes, porque o contexto de Ageu se passa no ano 520 a.C., e cerca de 70 anos antes, os babilônios invadiram ali a Judá, né? E muito tempo antes tinha o reinado de Salomão, muito tempo antes, e o templo que Salomão fez era grandioso, esplêndido, mas quando os judeus foram reconstruir esse templo de agora, depois que Deus foi o de Ageu, o templo estava muito simples, muito mal acabado, muito mal feito, não tinha uma glória de antes do primeiro templo, né? E Deus falou de novo por meio de Ageu para que o pessoal pudesse se animar nesse momento, né? Porque Deus os motivou e estará com eles a partir de agora, para que eles se animem e voltem a realizar o trabalho de reconstruir o templo com melhor ainda do que o primeiro, né? O primeiro capítulo fala: no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, da palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles pensavam, os judeus simplesmente pensavam isso depois que saíram do exílio, né? Parecia que tinha muito o que fazer, mas o que tinha que fazer mesmo era reconstruir o templo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde seus caminhos levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos, nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ou seja, Deus está alertando para que o povo pudesse reconstruir esse templo, né? E quando o povo foi motivado por meio de Ageu, eles foram lá reconstruir o templo, e como eu falei, não construíram da maneira, porque aquele tempo faltava esplendor. O capítulo 2 vai dizer: o 21º dia do sétimo mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu.
Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada com o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar, e continuamente farei tremer a todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Ou seja, o povo precisava refazer esse templo, mas de maneira que ele seja mais grandioso que antes, né? E por causa disso Deus prometeria a ele as bênçãos, porque agora o povo está motivado novamente. O povo agora recebeu as palavras por meio do profeta Ageu de Deus, né? Depois de tempo de exílio, de 70 anos na Babilônia. E a mensagem que Deus tem para você essa noite é: quando você for fazer a sua obra, faça com esplendor. Faça sem frieza, sem falta de fé, sem falta com esperança, com fé, com adoração. Deus quer que você seja melhor do que antes. Você se sente mal por uma provação, por algum tipo de tribulação, né? Eu me sinto assim. Essa palavra falou muito no meu coração, porque eu estou na faculdade agora. Realmente parece que eu não estou tendo tempo para nada, e quando eu vou fazer parece que vai tudo por água abaixo, sabe? Parece que não vale a pena, mas a verdade é que vale a pena sim. Quando você está se dedicando para fazer algo novo na vida, para glorificar o nome de Deus, isso vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa que você já fez. E tente fazer isso valer a pena. Faça o seu melhor sempre em tudo que você vai fazer de novo. Porque Deus está te capacitando e Deus vai abençoar você. Não deixe de fazer tudo para depois, que nem o povo pensou que não era necessário fazer o templo agora. Muito pelo contrário, a coisa mais importante ali na hora era o templo. Porque eles tinham tudo. E esse tudo não valia nada demais para eles. Como Deus tem falado, vocês têm plantado muita coisa, mas tudo foi dissipado. Não vale a pena o que vocês estão fazendo, porque a coisa mais importante vocês deixaram de lado. Ou seja, não deixe sua oração para depois. Faça a sua melhor oração agora. Apesar das dificuldades, das tribulações, das batalhas, quando melhor você faz para o Senhor, mais bênção virá sobre sua vida. Faça com alegria, com fé, com esperança, acima de tudo. Porque as bênçãos virão sobre a sua vida. Uma hora ou outra Deus vai permitir as bênçãos na sua vida. Se você parece que tudo foi por água abaixo, é porque você ainda tem algum tipo de frieza no fundo. Eu passo por frieza, momentos de frieza a todo momento, batalhas, tribulações, mas eu lembro das palavras que Deus, das promessas que Deus fez, que eu fiz para Deus, do que eu solicitei para Deus, e eu tento me organizar, tento me reerguer, apesar das dificuldades, e tento ser melhor, sempre melhor do que antes, sempre fazendo as coisas de uma maneira mais nova, sabe? Apesar dos desafios, e isso que tem que ser para nossas vidas. Se você for fazer uma oração, apesar das dificuldades, faça o melhor jeito possível, com a maior disposição possível, com a maior fé que você possui ainda no seu coração. Apesar das friezas, faça o seu melhor para Deus. E essa é a mensagem que, por meio do livro de Ageu, né, um livro tão pouco conhecido, mas que falou muito no meu coração, né? Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra, né? Que Deus possa estar abençoando, o Espírito Santo possa estar abençoando cada um de vocês, usando cada um de vocês. Aleluia. Boa noite.